Desde 1996, programas de transferência de renda ganharam espaço nas políticas do governo federal. Hoje, alguns deles estão reunidos no maior programa de transferência condicionada de renda do mundo, o Bolsa Família. Uma pesquisa de avaliação de impacto desse programa mostrou que as crianças beneficiadas progridem na escola e têm uma vida mais saudável. Para conversar sobre o impacto do Bolsa Família na vida das crianças brasileiras, nós convidamos Janine Lopes, diretora do Núcleo de Programa de Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Janine, muito obrigada pelo seu retorno ao nosso programa, é a segunda vez que a gente conversa sobre o Bolsa Família, agora sobre um aspecto um pouquinho diferenciado, que é como ele se aplica, o que ele muda na vida dessas crianças. Então, para começar, como é que você percebe a inclusão dessas crianças que vivem em situação de extrema miséria no Bolsa Família e a transformação que isso pode trazer de uma forma generalizada assim, na vida delas? Bem, o prazer é todo meu retornar. Na realidade, o programa Bolsa Família, como a gente já é o próprio nome, a gente trabalha com família. E a gente tem observado que a maioria das famílias, 73% hoje das famílias, possuem crianças, inseridas no cadastro único e no benefício do Bolsa Família. Então, o município vem desenvolvendo ações específicas para as questões das crianças, seja da primeira infância até a faixa etária de 16 a 17 anos. O Bolsa Família se aplica prioritariamente para as famílias que têm crianças nessa primeira faixa de vida aí, né? Então, quer dizer, a questão da ida para a escola, a questão da ida ao posto de saúde, tudo isso são condicionalidades que a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito disso. Mas, para a gente entender um pouco melhor o programa, é um programa que funciona de uma maneira quase que tripartite, né? Uma parceria entre governo federal, estados e municípios. Como é que isso está se dando hoje, no caso aqui no município do Rio de Janeiro? Desde 2004, o município do Rio de Janeiro tem uma parceria muito forte, tanto com o governo federal, por ser o segundo maior município com famílias inseridas na base do cadastro único e beneficiários, só ficamos abaixo de São Paulo. Então, nossa relação com o governo federal é muito próxima, pelo grande quantitativo, com o Estado, que é um parceiro que nos ajuda e contribui muito nas questões de fiscalização, de capacitação, tanto técnica, porque nós precisamos ter uma equipe boa, técnica para o acompanhamento dessas famílias e para a própria gestão. Sempre que a gente precisa de um suporte, o Estado está com a gente, é parceiro. Para a gente, então, poder conhecer um pouquinho a realidade aqui do Rio de Janeiro. Até antes de começar o programa, você estava comentando comigo que da última vez que você veio aqui, há cerca de 6 meses atrás, para cá, aumentou bastante a procura pelo programa, né? Então, hoje, o que vocês estão conseguindo atender? Quantas famílias vocês estão conseguindo atender? Que perfil tem essas famílias? E por que você acredita que esteja acontecendo esse aumento na demanda, na procura? O município do Rio de Janeiro tem uma meta, que é estipulada pelo PNAD de 2006, que coloca que nós temos 408 mil famílias que recebem até 1.000 salário mínimo na cidade do Rio de Janeiro. Nós já alcançamos a 360 mil, por isso que eu falei que está tendo um crescimento enorme, porque a Secretaria Municipal de Assistência Social tem trabalhado em prol de busca ativa dessas famílias. Tanto que o governo federal lança agora o Brasil Carinhoso, que um dos focos principais seria a busca ativa dessas famílias, porque, como eu sempre coloco, a família pobre, que tem mais ou menos um pouco de ensino, chega mais rápido até os nossos centros de referência de assistência social. Acesso à informação, né? As famílias, quanto mais pobres, são mais difíceis de acessá-las. Então, começamos um trabalho com um corpo técnico da assistência social, fazendo busca ativa a essas famílias. E tivemos um crescimento enorme de famílias e ainda temos famílias para alcançar. Vocês têm uma falta ainda de quantas famílias? 80 mil, mais ou menos, é isso? 50 mil agora. 50 mil famílias para chegarmos à meta. Mas isso não quer dizer que ainda tenho mais famílias, porque o PNAD de 2006 já teve um crescimento. Mas, assim, o interessante é que as famílias têm também vindo muito aos nossos centros de referência. Então, o centro de referência hoje é uma unidade pública, municipal, que faz todo o atendimento socioassistencial. E começa através do Bolsa Família, que a primeira demanda no centro de referência é: gostaria de me inscrever e receber o Bolsa Família. Então, a gente começa a desconstruir um pouco isso, que o centro de referência não é só para cadastro. Tem acompanhamento familiar e inserção em outros programas de transferência de renda.
Então, o Centro de Referência começa a ser um grande apoio para essas famílias e ali a gente consegue buscar mais para inserir no cadastro único. E quais são os critérios que colocam uma família dentro desse escopo aí de 50 mil pendentes ainda? O que tem que apresentar, o que essa família tem que apresentar como condicionalidade para ser inclusa nesse programa? Hoje, uma família para estar inserida no cadastro único precisa ter, basicamente, a renda até 3 salários mínimos. Então, a gente pega um escopo grande de famílias. Para receber o Bolsa Família, aí que tem um recorte de per capita até 140. Né? E, assim, 140 ou 70? R$140 a família. Per 70 capita. Aí R$70 são famílias em situação de extrema pobreza, que aí receberiam o benefício básico de R$70. Né? Mas para estar inseridas no Bolsa Família, se tiver criança, né, no recorte de 71 centavos até 140, é só inserir lá no cadastro único, o governo federal vai fazer a avaliação e aí, no máximo, em 2 meses, está recebendo o programa Bolsa Família. Agora, como é que vocês fazem para avaliar, no caso, essa questão da renda, se uma família que recebe até R$140 dificilmente vai comprovar qualquer condicionalidade de renda ali, né? Ela é uma família que vive não tem um emprego, vive na informalidade. Como é que vocês fazem essa avaliação? 73% hoje, né, das nossas famílias estão inseridas no mercado informal. Então, realmente não tem uma comprovação, tipo carteira assinada. Então, assim, a gente trabalha muito com o acompanhamento familiar. Então, essas famílias semanalmente estão frequentando os nossos centros de referência, em grandes mutirões, em eventos, cursos de qualificação. Então, a gente, na realidade, traz essa família para perto da assistência para que a gente possa acompanhar, porque realmente não tem uma comprovação de renda. Né? Tem como você citar o principal desafio aí dessa avaliação, esse critério de integração dessa família no programa? Assim, eu costumo dizer que final de dezembro de 2010, o prefeito lançou o cartão Família Carioca, que nada mais é do que um recorte dessas famílias extremamente pobres, inseridas no Bolsa Família. Foi contratada a Fundação Getúlio Vargas, do professor Macero Neri, e ele fez ali um estudo das famílias mais pobres do município. Então, desde então, a gente tem trabalhado com foco prioritário nessas famílias. Então, não seria só um escopo da Secretaria Municipal de Assistência, agora é toda a Prefeitura do Rio. Então, a gente começa a trabalhar para além, né, do enfoque do Bolsa Família, que seria assistência, educação e saúde. A gente começa a trabalhar com outras questões de habitação, né? Agora, em 2012, a gente ampliou enormemente a questão dos equipamentos voltados para a creche, porque uma das condicionalidades do programa é que as crianças de 0 a 6 anos estejam frequentando creche, para além das condicionalidades do programa Bolsa Família. Então, essa até é a minha próxima pergunta. Quais são as condicionalidades e qual é a importância dessas condicionalidades para a manutenção das famílias no programa? A gente costuma dizer que condicionalidades, na realidade, são direitos, né, do cidadão, né, só não das famílias pobres. Mas ter acesso à saúde e acesso à educação são direitos. Então, a gente faz o acompanhamento dessas famílias desde 2004, para poder elas terem entendimento que não é uma obrigação, e sim um direito. A criança está sendo acompanhada numa unidade de saúde, é um direito que, na realidade, ela tem. Da família tem a obrigação de levar e um direito da criança, até para crescer mais saudável e fazer todo o acompanhamento. E como é que essas condicionalidades são fiscalizadas? Na realidade, o governo federal, a cada bimestre, com relação à educação, a gente que eu digo, é porque a gente trabalha tão junto que eu falo até a gente, mas a Secretaria de Educação, a cada 2 meses, lança a frequência escolar de todas essas crianças. Então, a gente, a cada 2 meses, tem esse olhar para quais crianças que não estão frequentando. O governo federal devolve, né, essa relação de crianças que não estão frequentando, e ali a gente realiza reuniões nas escolas e com esses pais, para ver quais são as realidades que estão fazendo, sociais, que estão fazendo com que essa família deixe de estar levando essa criança. E como é que está a proporção disso? Essas condicionalidades estão sendo facilmente comprovadas ou vocês verificam alguma dificuldade dessas famílias em cumprir essas condicionalidades? Com a educação é tranquilo, a gente fica em torno de 93% a 96% de crianças frequentando.
para o universo hoje, de que eu estou falando de quase 200 mil crianças, é uma proporção muito grande, ou seja, o Bolsa Família trouxe esse impacto que é, primeiro, a inserção das crianças na escola e, segundo, a frequência. Né? Então, foi muito importante a entrada do Bolsa Família. Com relação à saúde, que ainda a gente, apesar de já estar aí há 8, 9 anos, ainda galgando para que tenha maior consciência que a cada 6 meses tem que levar os seus filhos à unidade de saúde. E essas condicionalidades acabam sendo tão ou mais importantes do que o próprio recebimento do benefício, né? Ou seja, estar na escola e estar indo ao posto de saúde pode ser tão importante ou mais do que receber esse valor? Eu costumo dizer que assim, a transferência de renda direta é o ponto inicial. Né? Para a gente poder trabalhar com questões de pobreza, eu tenho que transferir renda e tirar essa família de uma situação ou de extrema pobreza ou de pobreza. Para até dar oportunidades iguais para essa família começar a ser inserida nessa sociedade. Então, o primeiro ponto é transferência de renda. A gente não pode trabalhar com questões de educação e saúde com uma família que está passando fome. Então, o primeiro ponto que o governo federal, quando inaugurou e criou o Bolsa Família, foi isso, unificar todos os programas num enfoque só que é do Bolsa Família e transferência de renda. Então, o primeiro ponto, se a gente não transfere renda, não pode nem começar um trabalho com essa família. Então, eu acho que é fundamental a questão da transferência de renda. E as condicionalidades, que na realidade, desde o início do programa, e foram feitos vários estudos, que as famílias estavam longe das unidades de saúde, que muitas vezes não tinham nem noção que existiam e tinham direito. Né? A gente tem relatos de famílias que tinham postos de unidade de saúde perto e achavam que eram privados, que elas não podiam adentrar. Então, o município do Rio de Janeiro teve uma época que fez o dia do Bolsa Família, onde em todos os equipamentos públicos, né, municipais, a gente colocava um slogan do "Aqui tem Bolsa Família". E muitas famílias relataram que não sabiam que poderiam adentrar aqueles equipamentos. Então, eu acho que o programa Bolsa Família trouxe isso também, o conhecimento da família em relação aos serviços públicos que são oferecidos a essas famílias. Bom, Janine, a gente então vai precisar conversar sobre o que mudou na realidade dessas famílias que já estão sendo acompanhadas não só pela saúde, que estão frequentando a escola, independente até do aprimoramento, da qualidade dessa educação que pode-se ainda melhorar, mas estão ali frequentando a escola, tendo acesso à alimentação básica nesse período. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o programa Bolsa Família e as crianças, com Janine Lopes, diretora do Núcleo de Programas de Transferência de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Janine, então, depois de a gente falar de condicionalidades, de como é que se chega a essa família, que impactos a gente pode ter nesses últimos anos, desde 2004, foi o que você me disse, né? No Rio de Janeiro, que impactos vocês percebem no acompanhamento à saúde dessas crianças e também a frequência dessas crianças à escola? É como eu já tinha falado, as crianças passam a frequentar mais as escolas. Vocês têm proporções disso ou não? Em torno de 96% das crianças, 100%. Hoje é uma condicionalidade do programa. A criança na faixa etária de 6 a 15 anos tem que estar frequentando a unidade escolar. Isso é até uma responsabilidade, integração da assistência, quando insere na base do cadastro único, está informando direitinho qual é a escola, qual a série que está, para poder essa informação ir para o governo federal e aí a educação começar a acompanhar. Então, a gente tem um trabalho muito junto, assistência social com educação para acompanhamento dessas crianças. Né? E com relação à saúde, a gente também desenvolve um trabalho muito integrado com as questões das unidades de saúde. Hoje, o município do Rio ampliou em 50% a clínica da família, o que possibilita até desse agente de saúde ir até a casa da família e ali começar o acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família. Agora, uma questão importante é a mudança nos hábitos de consumo, né? A gente fez um programa aqui no canal no início do ano em que a gente conseguiu mostrar algumas famílias citando isso como uma questão importante, mas também o foco do gasto desse benefício em cima da alimentação. O que mudou na qualidade dessa alimentação? Porque também se verifica em uma pesquisa realizada pelo IPEA, no início do ano foi divulgada também, que muitas dessas crianças saíram da desnutrição para a obesidade.
Como é que está essa questão dos hábitos de consumo? Esse é um dado muito interessante, né? Porque, assim, até então, a gente trabalhava antes do programa Bolsa Família, era com questões mais de cesta básica, então, assim, eram alimentos restritos para aquela família. A partir da transferência direta de renda pelo Bolsa Família, no caso, né, que a gente fala que é a mulher, porque geralmente é a responsável familiar, ela começa a conduzir esse benefício para a compra de alimentos específicos para a sua família. Então, se eu tenho crianças muito pequenas, ela, óbvio, vai comprar muito mais na questão de leite, né, de outros nutrientes, do que, de repente, do que já vinha na cesta básica. Então, assim, a gente vem acompanhando durante esse tempo que teve crianças que realmente alcançaram a obesidade, até mesmo porque precisa ainda um acompanhamento, eu acho, mais focado na nutricional dessas famílias. Porque antigamente eram alimentos específicos e a partir do Bolsa Família ela tem a liberdade da compra. E a realidade dessas famílias, muitas vezes, com o desenvolvimento e assim, não, é diferenciado uma família, de repente, classe média, classe alta. Falta acesso à informação, né? Falta, de repente, um acompanhamento nutricional. Eu acho que é assim, as unidades de saúde são responsáveis por esse acompanhamento. Então, muitos nutricionistas já começam até a orientar essas famílias, essas crianças que chegaram à obesidade. Um impacto que parece notável, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se a gente for pensar 10 anos atrás, a quantidade de crianças nas ruas era bem mais significativa do que hoje. Essa questão da mulher que acaba ficando em casa por conta desse benefício, já existe algum dado levantado sobre isso? Isso é um fato? Está correlacionado isso ou não? Hoje 93%, de 93% a 96% da nossa base hoje de famílias beneficiárias, a responsável familiar é a mulher. Desse universo, a gente tem 78% de mulheres que ainda não ingressaram no mercado, seja formal ou informal de trabalho. Por quê? Não tem aonde deixar, muitas vezes, os seus filhos, né, que são as crianças pequenas. Tanto que o governo federal lança agora o Brasil Carinhoso, que, como eu já tinha comentado, a gente já tinha lançado o Cartão Família Carioca com esse enfoque, que é justamente dar a possibilidade, a oportunidade da mulher estar no seu horário de trabalho livre para poder procurar um trabalho, seja formal ou informal. A gente sabe hoje... A questão das creches, principalmente, né? Então seria ampliação das creches e, mais importante ainda, a qualidade desse serviço. Porque não é porque é uma família pobre que vai chegar numa creche, qualquer creche vai colocar o seu filho. Uhum. Então, assim, o governo federal vem também dando 50% a mais de repasse de recursos para essas creches que possuam crianças do Bolsa Família. Então, essas famílias, a partir agora do meio do ano, começa já a ser repassado esse benefício, né, que é o do Brasil Carinhoso. Então, as famílias a gente começa a trabalhar essas mães com cursos de qualificação, que são muitas mulheres, estão muitos anos dentro de casa. Então, fazermos cursos de qualificação para poderem estar inserindo no mercado, seja formal ou informal de trabalho. Quando não estão em casa, estão trabalhando no mercado como domésticas e muitas vezes receberam um valor até informal também. Sim, a importância no caso do Cartão Família Carioca, que foi da gente ampliar, creche, tem que estar vinculado. Então, a gente faz um acompanhamento desde de 6 meses até com Bolsa Família até 17, 11 meses. Porque a gente entende, na realidade, que essa criança tem que estar inserida num espaço adequado, né, para o desenvolvimento intelectual, emocional, cognitivo dessa criança, para que essa mãe possa tranquilamente sair em busca de trabalho. Não só a mãe, mas eu digo a questão da mulher, né? Mas a questão da família, porque geralmente fica a cargo da mulher enquanto o seu marido ou companheiro sai para trabalhar. Então, a ampliação de creche no município do Rio de Janeiro está sendo muito importante, porque essas mulheres agora podem fazerem curso de capacitação para a busca de um trabalho formal ou informal. Agora, no último ano, houve uma ampliação do número de beneficiários pelo programa. Queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. E te pergunto se essa ampliação não estimula a natalidade. Isso é uma pergunta... Isso é uma crítica comum que é feita para os críticos do Bolsa Família sempre lançam essa questão do estímulo à natalidade entre essas famílias que vivem em extrema pobreza. Enfim, esse aumento dos beneficiados não pode também estimular a natalidade? Eu tenho duas colocações a fazer. No caso do município do Rio de Janeiro, desde que começou de 2004 até hoje,
segundo os estudos das nossas famílias beneficiárias, continuam famílias com crianças no máximo de 3 a 4 por família. Então, não teve um crescimento da natalidade por causa do Bolsa Família. E a segunda colocação, que só pagam R$ 32, né? São repassados R$ 32 por criança. Até 5 crianças, que foi ampliado, de 3 para 5 crianças no ano passado. Então, R$ 32, se a gente for dividir por mais ou menos 30 dias, é um pouco mais de R$1, né? Por dia, né? Por dia. Então, não... Mas, então, mantendo aqui dentro dessa linha de raciocínio desses críticos do programa, né? Não seria importante associar um programa como esse a programas de planejamento familiar? Sim. O que tem hoje no Bolsa Família atrelado a isso ou algum programa de governo que a gente verifique realmente o planejamento familiar? Hoje, a condicionalidade da saúde prevê a questão do planejamento pré-natal. A cada 6 meses, quando a mulher vai lá, que é até 44 anos, né? A cada 6 meses ela tem que ir lá, levar as crianças para medir, ver a cartão de vacinação. E se ela estiver grávida, ela já começa a fazer um pré-natal. E ali também, pós o pré-natal, começa a fazer um planejamento familiar, que eu acho que é muito importante para essas famílias, para que elas possam até se prevenir com relação a futuras, né, gestações ou gravidez. Então, acho que é importante e a saúde vem realizando esse trabalho. Quer dizer, então, o programa, na verdade, ele visa todas essas áreas que Sim. acabam se encontrando de alguma forma, né? Agora, você acha que é possível erradicar a pobreza, a miséria no Brasil através da transferência de renda? A gente pode ter essa expectativa de, a médio prazo, ver a erradicação da miséria e da pobreza a partir desses programas? Transferência de renda por transferência de renda, por si só, não. Eu acho que se a gente transfere renda, já como eu falei, é igualar a sociedade para oportunidades. A gente não pode considerar uma família em situação de extrema pobreza como uma família de classe média ou classe alta. Então, na realidade, a transferência de renda é o primeiro passo para dar direitos e oportunidades. E o segundo passo é toda a gestão federal, estadual e municipal priorizar essas famílias para qualificações profissionais e em busca de maiores, principalmente, que a gente está discutindo muito agora, é a educação, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com um enfoque principal com crianças, principalmente de 0 a 6, a gente já está trabalhando, na realidade, o país, o município, para que essas crianças possam, no futuro, não estar em situação de extrema pobreza. Que estudos indicam que hoje, até na nossa base, foi feito um estudo até pelo professor Marcelo Neri, que as famílias com maior grau de ensino, que alcançaram maior grau de ensino, têm renda maior do que as que não são analfabetas. Então, hoje, o município, como o país, começa a fazer um trabalho pensando no futuro. Então, a transferência de renda hoje é o primeiro passo, né, para dar oportunidades. E o segundo é a questão mesmo da educação, de oportunidade de trabalho. Bom, Janine, você tem um site que você queira deixar da Secretaria, onde as pessoas possam ter acesso a informações? A gente pode colocar o endereço na nossa tela. O que você tem no site da Secretaria que pode ser útil para essa população? Esse site é diariamente já acessado pela população e lá vem falando de todos os programas de transferência de renda e projetos da Secretaria Municipal de Assistência. Então, informações podem ser retiradas ali. Claro. Alguma história que você tenha vivenciado nesse período todo que você vem acompanhando o Programa de Saúde da Família, desculpa, o Programa de Saúde da Família não, o Bolsa Família, que também acaba tendo um acesso facilitado ao Programa de Saúde da Família. O que você gostaria de deixar rapidamente? A gente tem menos de 1 minuto aí de programa. Eu tenho várias histórias, né? Estou na gestão já do programa há 7 anos, então são histórias fantásticas de famílias e eu começo a observar que as famílias, né, como dizem os críticos, não são famílias que se encostam no benefício, são muitas vezes mulheres que chegam até os centros de referência da assistência solicitando um acompanhamento para que sejam inseridas no mercado de trabalho, então são famílias que precisam de um maior acompanhamento. E eu tenho uma história assim que eu conto em todas as palestras que eu dou, que é referente à comunidade da Rocinha, né? Que uma família
juntou 2 benefícios no mês do Bolsa Família e a equipe ficou transtornada. Essa família não precisa, que é a questão que a gente fala, né, da fiscalização. Então a equipe logo no início do Bolsa falou, ela não está precisando, vamos então verificar, fazer visita. E aí foi chamada essa família até o centro de referência, de assistência, e ela colocou que na realidade é que ela precisa do benefício. Mas foi uma maneira que ela utilizou para a compra de um videogame para poder tirar os filhos da situação lá do tráfico. Então, eu acho que é uma das experiências que eu coloco em todas as minhas palestras, para a gente realmente, antes de criticar, que a gente possa avaliar realmente, porque cada família vai usar a transferência de renda de uma forma. Não dá para julgar, né, como é que vai ser a decisão dessa família. Janine, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer tê-la com a gente de novo. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Amanhã o Sala de Convidados é sobre crianças em situação de extrema pobreza, com a apresentação de Renato Farias. E você também pode participar. Entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, para enviar perguntas e comentários. Ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!